Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí, com alguns minutinhos de atraso, né? Mas vamos entrando. Já já a nossa ministra Damares Alves vai entrar aqui para a gente bater um papo hoje com ela. Já vai preparando também a sua pergunta, preparando a sua dúvida, preparando a sua sugestão. Vão entrando, já estamos com 140 pessoas ao vivo. Agradeço aqui a todo mundo que está nos acompanhando. Gabriel Vaz. Aliás, é boa pergunta. Enquanto a ministra está entrando por aqui, o que vocês acharam do discurso do presidente que acabou de ser veiculado na televisão e etc, né? Eu achei excelente, achei excepcional. Mostrou ali todas as iniciativas que o governo federal está tomando nessa questão do coronavírus, do vírus chinês, né? E também, dentre elas, para a gente não entrar numa recessão econômica. Vamos ver se a ministra já entrou. Vou convidar a ministra por aqui. Espera lá um pouquinho, pessoal. Vão entrando. Nossa ministra Damares já está chegando. Ah, agora sim. Agora estou vendo você, ministra. E aí, você tá bem? Tudo bom, graças a Deus. Estamos aqui de quarentena dupla, né, ministra? E cuida bem desse bebê aí, Felipe. Ninguém chega perto dele nos próximos dias, hein? Não, pode deixar. Para quem não sabe, pessoal, acabei de ser pai, né? O Bento nasceu, tem 2 semanas. Hoje fez segunda-feira passada fez 2 semanas. Então tá com Gente, eu já vi o Bento aqui pelo celular. Eu ouvi o choro do Bento também. Não, o Bento acordou para falar com a senhora, né, ministra? Foi! Ele tá bem, deputado? Tá bem, graças a Deus. Tá dormindo agora, mamou e agora já tá deitadinho. Amém. Ô, deputado, assistiu o pronunciamento do presidente? Assisti, achei excepcional. Né? Incrível, né? Incrível. Ele disse tudo que o governo federal tem feito, né? Não só no âmbito da saúde, que é importante, mas no âmbito da economia, em todos os aspectos aí do governo. O que a senhora achou, ministra? Eu achei extraordinário e dessa vez ele chamou todo mundo para unidade, né? Ele chamou o judiciário, o legislativo, o executivo para a unidade, chamou os governos estaduais, os municípios, chamou a sociedade para a unidade. E ele falou exatamente aquilo que os líderes do G20 combinaram fazer. Os líderes das nações mais ricas do mundo combinaram fazer. Combater a doença, cuidar da saúde da população, sem esquecer do emprego, da economia e sem causar o pânico. E foi exatamente o que ele disse o tempo todo. O nosso presidente, infelizmente, nas 2 últimas semanas, ele foi mal interpretado. O presidente... Na verdade, ele é mal interpretado. Na verdade, Felipe, a imprensa sabe o que ele quer dizer, mas finge que não sabe. Tá? Finge que não sabe. Né? E o que ele quis dizer o tempo todo, gente, não vamos causar pânico. O Felipe, ele tem razão. Nós já tivemos suicídio, Felipe. Nós já estamos com um número muito grande de pessoas com depressão. Nós já estamos no Brasil com inúmeros grupos de psicólogos fazendo trabalho voluntário para atender pessoas em depressão. Nós estamos com pessoas com depressão, pessoas pensando em suicídio, pessoas em desespero. A violência cresceu. Então, o que o presidente, como líder, ele tem que fazer? Ele tem que controlar esse momento, ele tem que deixar a nação em um certo conforto. Então, o que ele está fazendo o tempo todo? Calma, calma, calma. Ele não pode causar pânico, desespero. Então, foi o que ele fez. Vamos trabalhar, vamos continuar a nossa vida. O vírus está aí, a doença está aí, mas a gente continua. E o pessoal não quis entendê-lo, né? Não quis entendê-lo, não quis compreendê-lo. E aí, o que acontece? Mas é só o presidente Bolsonaro? Não. Os líderes do G20 tiveram essa iniciativa de cuidar da saúde, mas cuidar da economia. O remédio não pode ser maior que a doença, né? Ministra. E aí, todo mundo falando, porque o senhor não segue o que a OMS manda. Aí, o líder da OMS essa semana vai lá e fala
exatamente o que o Bolsonaro estava falando, só que com outras Exatamente. palavras. Então, hoje ele abre o discurso dele, colocando entre aspas, citando na íntegra o que o líder da OMS falou. Então, assim, o que que ele disse? Vamos cuidar da saúde. E com relação à saúde, Felipe, foram muitas iniciativas. Felipe, o Brasil já fez coisas que os outros países lá fora de primeiro mundo não fizeram. Olha, o nosso ministério, Felipe, que tu sabe que o senhor que acompanha, pode te chamar de Felipe, né? Claro que pode. Felipe, o A nosso senhora me ministério. incentivou a sair para vereador em Londrina 4 anos atrás. A minha relação com esse jovem, gente, era antes dele ser vereador. É uma relação de carinho e admiração. Ô, Felipe, o nosso ministério, que é pequenininho, não tem orçamento, hoje eu apresentei o relatório para o presidente. Só o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos já tem 97 iniciativas de combate ao coronavírus. Você imagina o Ministério da Saúde, da Educação, Ciência e Tecnologia, Infraestrutura, Cidadania. São tantas iniciativas, Felipe, que o nosso Comitê Nacional, ele funciona 24 horas. Dentro do Ministério, eu tenho 3 servidores de plantão lá no comitê. Se você chegar lá no comitê agora, o comitê está de plantão. Eu sou a titular no comitê, com mais 3 servidores, a gente fica se revezando. Sábado, domingo, de noite, de madrugada. Então, o nosso comitê já apresentou tanta coisa para o Brasil, Felipe. São tantas iniciativas, mas a imprensa não fala. Aí fica cada ministro na sua página do seu ministério postando nas suas redes sociais, mas a gente já fez coisas incríveis. Por exemplo, Felipe, a Polícia Rodoviária Federal está nas estradas alimentando os caminhoneiros. Ninguém fala sobre isso. Olha só. O Exército Brasileiro está lá naquelas estradas longe da Amazônia, levando marmitex para os caminhoneiros. Tem tanta coisa sendo feita, Felipe. Tudo assim, numa cadeia. Numa grande cadeia. Todo mundo junto. Por exemplo, as cestas básicas que a gente vai entregar agora nos abrigos. O Ministério da Cidadania compra, mas quem vai entregar? Que rede a gente monta para entregar essas cestas básicas? Todos os ministérios juntos, são inúmeras iniciativas. Então, assim, estamos trabalhando. Os nossos celulares dos ministros ficam conectados 24 horas. Por exemplo, Felipe, eu fico conversando com os ministros de Direitos Humanos e da Família de outros países. O ministro Mandetta, ele tem grupo que ele fala com os ministros da saúde do mundo todo. E por questão do fuso horário, a gente se fala o tempo todo, a gente não dorme mais. Então, os ministros do Ocidente, nós somos muito unidos, a gente se fala. Então, assim, é o tempo todo trabalhando, conversando, trabalhando. Nós estamos entregando muita coisa para o Brasil. Então, nós tomamos medidas lá atrás, no início de fevereiro. Lá atrás, a gente já estava tomando medidas. Então, o Brasil saiu atrasado. Não, nós tomamos medidas na hora certa. Então, eu acredito, Felipe, nós ainda vamos ter dias ruins, mas não vão ser piores, porque o governo federal veio na hora certa. Vai ter dinheiro para o autônomo. As pessoas do Bolsa Família vão ter aí. Agora entrou, Felipe, mais 1.400.000 pessoas no Bolsa Família. Mais 1.400.000 pessoas que não estavam no Bolsa vieram para o Bolsa Família. Felipe, não vai ter corte de conta de água nem de luz nesse período. Hoje, Felipe, é natural que nesse período tenham reajustes dos medicamentos. Não vai ter reajuste de valor de medicamento. Os produtores da agricultura familiar, Felipe, que vendiam para merenda escolar, vai continuar vendendo. O governo vai continuar comprando a alimentação deles. Tantas medidas
tantas medidas que foram tomadas, ninguém vai ficar para trás. Quer ver, Felipe, uma coisa que ninguém está falando? São mais de 14 mil pessoas que estão no exterior, que estavam no exterior e que tinham que voltar para o Brasil. Eu tenho recebido vários desses pedidos. Felipe, quase 9 mil já buscamos. Sim. Em 2 semanas. E sabe por que a gente já não trouxe os 14 mil, Felipe? Porque tem países que está fechado, não pode chegar avião lá. Então a gente tem que fretar uma aeronave lá nesse país. E você sabe qual é o custo de uma aeronave? É muito caro. Caríssimo. Tem país que só tem 2 brasileiros. Nós temos que fretar uma aeronave para buscar 2 brasileiros. Por exemplo, tem países que tem muita gente, mas, por exemplo, uma aeronave que comporta 400 pessoas, nós não podemos trazer as 400 pessoas, porque tem que ter uma distância entre uma pessoa e outra na poltrona. É verdade. Então, a aeronave de 400, a gente só pode trazer 150. Então, e é caro. É muito caro. Então, assim, nós estamos trazendo todo mundo. Isso é um custo altíssimo, mas estamos trazendo, estamos achando eles. Inclusive, Felipe, esses países têm embaixada, corpo consular, mas o nosso Ministério de Direitos Humanos, também agora ampliou seu Disque 100 para as pessoas de 50 países ligarem para nós de graça. O nosso Disque 100 está em 50. Além da embaixada, o presidente Bolsonaro pediu que eu ampliasse meu canal para 50 países. As pessoas estão falando de graça comigo de 50 países. Isso é entrega, Felipe. Isso é um governo comprometido. Aí você fala assim, mas essas pessoas que vocês não conseguiram trazer, como é que elas estão lá fora? Algumas estavam na rua. E como é que vocês estão acolhendo agora? Tem lugar que não tem embaixada. Tem lugar que não tem consulado. Sabe o que o nosso ministério está fazendo, Felipe? Nós estamos ligando para igrejas evangélicas. Olha só. Agora em Portugal, até o Fantástico mostrou ali, brasileiros levando comida para brasileiros lá no aeroporto. Igrejas evangélicas. Quem está fazendo a interlocução é o nosso ministério. Igrejas evangélicas, e muitas delas, Felipe, olha que interessante, igrejas brasileiras que têm filiais lá fora. Por exemplo, Igreja Batista Lagoinha, Igreja Verbo da Vida, Luz para os Povos, Igreja Universal, Igreja Quadrangular, Igreja Batista Brasileira. Essas igrejas têm filiais lá fora falando em português. Então, nós estamos ligando para essas igrejas. Olha, há uma igreja lá em Lisboa, ela fechou o seu templo, as suas salas, e fez alojamento para 60 pessoas. Foi lá no aeroporto, pegou essas pessoas, porque os hotéis não estão hospedando mais no exterior. Sim. Tinha pessoas que estavam nos hotéis e os hotéis mandou para a rua. As igrejas estão pegando, levando para as igrejas, dando almoço, café da manhã e janta. Ação do nosso ministério em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Então, por conta disso, eu não durmo, não como, a gente fica ligando, conversando. Então, o governo federal está trabalhando muito, muito, muito. E nós vamos cuidar de todos os brasileiros. Então, assim, o discurso do presidente Bolsonaro foi uma pequena prestação de conta de tudo que o governo está fazendo. E olha, Felipe, e tudo vai ficar bem. Eu tenho certeza que nós vamos passar por tudo isso. Nós ainda vamos chorar, nós vamos ficar tristes, nós ainda vamos ter algumas pessoas que vão falecer, porque o vírus, ele é terrível. Sim. Ele é terrível, mas nós vamos sair desta mais fortalecidos como nação, Felipe. Eu tenho certeza disso. Exatamente. Agora, ministra, a senhora falou em inúmeras iniciativas do governo federal, do ministério que a senhora comanda, de outros ministérios, e a gente vê que, infelizmente, a grande imprensa, a grande mídia não divulga absolutamente nada disso. Quando a mídia divulga desvirtuando os fatos para tentar macular a imagem de um governo honesto, de uma equipe de ministros técnicos escolhidas a dedo pelo presidente Bolsonaro, que foi o primeiro presidente que teve a capacidade e a coragem de escolher os ministros a dedo.
e de não fazer loteamento de ministérios como aconteceu no passado, e a gente sabe disso. É importante essas nossas lives e a divulgação disso tudo para chegar até a população tudo aquilo que está acontecendo. Mas esse processo que a imprensa tem feito de tentar macular esse governo é algo que, desde o primeiro dia após as eleições, nós temos visto. A senhora passou por isso logo no início, que o nome da senhora foi anunciado como ministra dos Direitos Humanos. A sua vida foi vasculhada desde quando a senhora era criança, e todos aqui sabem disso, quanto a senhora sofreu. E mesmo assim a senhora se manteve firme, se manteve forte e tem feito um excelente trabalho. Eu queria que a senhora comentasse um pouco com todos nós essa experiência de ser ministra, de estar fazendo esse trabalho excepcional. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um Ministério da Família, das crianças, cuidando das crianças. Ministra das Crianças, Felipe. Eu vi um vídeo da senhora excepcional, super legal, falando com a criançada. E eu tô curtindo. Ó, eu tô curtindo tanto essa coisa de ser a ministra das crianças, porque elas estão se identificando, né? Hoje eu postei um vídeo de um menininho brigando com o pai. A ministra das crianças disse que o senhor tem que brincar comigo para a gente matar o coronavírus. Então, elas tomaram posse disso. Eu tenho uma ministra. Então, Felipe, tem sido uma experiência extraordinária poder falar diretamente com as crianças. Onde, nesse país, as crianças falavam diretamente com sua ministra? Elas nem sabiam que era uma ministra. É verdade. Eu tenho tido experiências assim, Felipe. As crianças, elas fazem caravana para ir lá no ministério conversar comigo. Em janeiro, que legal. Em janeiro eu recebi uma caravana de crianças de Santo André. Mas acontece muito. Elas pediram de férias para o pai um passeio para Brasília para conhecer a ministra Piradinha. Elas me chamam de ministra Piradinha. E aí eu recebo elas de uma forma formal, na sala de reuniões, sento, respondo pergunta e querem fazer todos os tipos de pergunta. Passo um tempo bem prazeroso com elas e depois eu faço bagunça, porque eu sou a ministra Piradinha. Então tem sido assim uma conversa. Nunca o povo teve acesso aos ministros como hoje. O presidente Bolsonaro aproximou o povo dos ministros. A primeira coisa que ele fez, o Felipe, foi tirar de nós, ministros, o título de excelência. Não existe mais Vossa Excelência no Brasil. O que ele disse para o Brasil? Os ministros são servidores públicos com um pouco mais de responsabilidade, mas são servidores públicos e de fácil acesso. E é o que acontece com todos nós. Estamos ali, você conhece nosso ministério, você sabe, a gente atende todo mundo, toda hora, o tempo todo. Essa experiência, esse exercício do serviço público de fácil acesso tem sido uma marca do governo Bolsonaro. Ele é um presidente acessível. Onde você já viu na história do Brasil o presidente passar na porta de casa, parar para falar com o cidadão todo dia, na hora de entrar e na hora de sair? Isso não existia. Antigamente você o presidente saía de helicóptero do palácio para ir para... Ou de jet ski. Você era criança, você não vai lembrar disso, mas tinha um certo presidente que saía de jet ski. Ou onde você já viu o Palácio da Alvorada ser invadido por crianças toda semana? A Michele, ela faz banquetes para crianças no palácio. Crianças de abrigo vão nadar na piscina do palácio. Vão passar a tarde com ela. Eu já vi aquele palácio ser invadido por lobistas, por sindicalistas, mas nunca por criança. Então, tem sido essa experiência extraordinária. É um governo diferente. É um governo de pessoas comuns. É um governo incomum, formado por pessoas comuns. Para mim tem sido uma experiência extraordinária. Só que o preço é muito alto, Felipe. Sim. Porque qual é o nosso preço? A gente passa todos os dias, toda hora, pelo assassinato de reputação. Eu fui muito vítima disso no início. Janeiro, fevereiro e março, os 3 primeiros meses. Exatamente agora, 31 de março do ano passado, eu era para o Brasil mentirosa, sequestradora,
sexista, racista, Ah, meu homofóbica de criança. Eu era tudo, Felipe. Em os 3 primeiros meses de mandato, eu saía na rua, eu era vaiada, cuspiam em mim, riam de mim. Eu era expulsa dos ambientes porque pintaram uma imagem de uma bruxa. No carnaval do ano passado, eu fui fantasia de bruxa. Eu teve uma boate que eu era bruxa voando, bruxa no caldeirão, marchinhas absurdas. Esse ano, as marchinhas já foram mais engraçadas, mas o ano passado eu fui objeto do ridículo. Riram da minha vida, da minha história, me humilharam, me execraram em praça pública, não me davam a chance de me defender. Eu sim, chorei muito, e chorei muito quando começaram a expor a minha filha. Você conhece a Lulu? A Lulu ama sim. você, ama sua Um beijo, esposa, ama sua Lulu! família. Então, assim, passei por momentos difíceis. Eu cheguei, Felipe, em um momento pensei em desistir. No momento em que estamparam o rosto da minha filha em tudo que é jornal, tudo que é televisão, e disseram que ela não era minha filha, que eu tinha sequestrado ela. Então, aquele momento foi de muita dor. Não foi fácil. Porque uma coisa, Felipe, é a discussão de ideias. Sim, Eu nunca falei mal de pessoas. Eu discuto no campo das ideias, mas perfeito. eles foram cruéis, baixo, jogaram sujo, foram mesquinhos. Assassinato de reputação, Felipe. Eles me colocaram em risco, colocaram a vida da minha filha em risco. Ameaça de morte todos os dias. O preço tem sido, não é que foi, ainda tem sido muito alto. Mas todos nós que estamos nesse governo, a gente sabe que a gente não veio para um cargo. Nós viemos para uma missão. Então, nós estamos aqui forte, continuamos aqui forte. A senhora comentou agora que a senhora sempre discutiu ideias, né? E nunca Aumenta seu atacou. microfone. A senhora discutiu agora, deixa eu aumentar aqui, peraí um pouquinho. Melhorou? Não, mais alto. Você bateu em alguma coisa aí. Vamos ver. Opa, pera lá. E agora? Dá para ouvir. A senhora comentou que a senhora discute ideias e nunca pessoas. E eu sou prova disso porque nas inúmeras vezes que a senhora trabalhava no Senado Federal, e eu ia visitar a senhora, tomar um café com a senhora, por inúmeras vezes a senhora estava conversando com pessoas que tinham ideias completamente diferentes das nossas, mas a senhora estava lá dialogando, né, de uma maneira muito respeitosa. Respeito esse que a imprensa não teve pela senhora, né? Mas eu disse isso para todo mundo. A imprensa parou de bater na senhora porque percebeu que a senhora era igual massa de pão. Quanto mais bate, maior a senhora ficava. O Brasil te ama, ministra. O Brasil te Obrigada. adora. O Brasil está do lado da senhora. E também, Felipe, eu comecei a fazer entregas. Eu tomei uma decisão. Eu vou trabalhar. E a partir do momento que a gente começou a fazer as entregas e mostrar o nosso trabalho, porque eles batiam em mim, mas eles não falavam da ministra, eles falavam da pastora, das minhas mensagens. Mas eles não tinham que falar da ministra, porque eu me lembro que eles começaram a bater em mim na transição. É Com um dia de verdade. trabalho, estavam metendo pau em mim. Eles não tinham que falar do meu trabalho. Eles estavam falando das minhas ideias, contra mim, contra a minha pessoa. Quando eles começaram a ver as entregas do ministério, aí eles disseram: epa, não é bem assim, essa mulher não é tão louca assim. Por quê? Porque o público começou a ver: epa, tem alguma coisa errada. Ela não é maluca, ela estava em cima do pé de goiaba chorando porque ela foi abusada, mas ela está protegendo crianças abusadas. Então, as entregas do Ministério, as entregas do governo federal, foi mostrando para o Brasil quem era a ministra. Tanto que até março eu era louca, aí quando chega dezembro, Felipe, o que acontece? Eu sou avaliada como uma excelente ministra, mas não sou eu, é o Ministério. O Ministério é avaliado como um grande ministério, as ações do Ministério são muito bem avaliadas, e eu
termino o final do ano muito bem avaliado, eu, o trabalho, as secretarias, o ministério. E isso nos alegrou muito. E a gente começa o ano assim numa nova fase, na fase de entregas, e aí muda a minha situação. Hoje eu passo na rua, as pessoas param para abraçar, para cumprimentar, as pessoas param para dar ideias, as pessoas param para entregar projetos. Quantos projetos que nós estamos desenvolvendo hoje que foram trazidos por pessoas no meio da rua? Um projeto, uma ideia, uma sugestão. Então, o Ministério hoje fala diretamente com as pessoas. Ministra, falando nisso, assim, eu achei sensacional a jogada que vocês fizeram sobre a campanha da gravidez precoce. Fala um pouco para a gente sobre isso, como que surge essa ideia e como que se desenvolveu isso dentro do Ministério? E foi legal, Felipe, que a imprensa fez para a gente uma propaganda de graça um mês antes. É verdade. Eles ficam muito bravos, né? Porque eles falam e acabam ajudando. É o seguinte, Felipe, é por lei, o nosso ministério, junto com a saúde, tem que fazer na primeira semana de fevereiro a campanha nacional de prevenção à gravidez precoce. Tem que ser na primeira semana de fevereiro para pegar o carnaval. É uma lei nova, e é o nosso ministério que tem que fazer. Só que aí a gente quer fazer uma nova abordagem. Qual é a abordagem? É falar de todos os métodos preventivos, mas trazer uma outra reflexão. Por que o sexo precoce? Por que não adiar a relação sexual? Aí, quando a gente começou a falar, começaram a dizer que eu queria impor no Brasil uma conduta moral religiosa. Não, Felipe. Eu não quero impor uma conduta moral religiosa. Eu queria falar de saúde pública. Mas Exatamente. O problema é que existe um preconceito a mim por eu ser religiosa. Sim. Com certeza, Felipe, se eu fosse uma ministra pirada, que puxasse um baseado, maluca, do cabelo colorido... Ia ser a queridinha da mídia. Tudo que eu apresentasse era cientificamente bom. Mas por eu ser religiosa, todos os projetos que eu apresento, mesmo com forte embasamento científico, eles vão lá e dizem, é conduta moral religiosa. Não! Eu trouxe uma proposta da seguinte forma, tem os métodos preventivos, mas tem um outro que a gente pode falar. Vamos adiar o início da relação sexual. E aí a gente estava conversando com um público, Felipe, não era do menino de 15 anos para cima, porque a gravidez no Brasil entre 15 e 19 já está diminuindo. A gente queria falar abaixo de 15. Que idade, ministra? 11 anos. E aí não é mais gravidez em adolescentes, é criança. Porque Exato. segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, criança no Brasil é até 12 anos. Então, eu estava falando de gravidez em crianças, assim de gravidez de meninas de 12 anos no Brasil. E aí, Felipe, como é que eu vou falar de gravidez precoce para uma menina de 12 anos? É chegar para a menina e dizer o seguinte, use camisinha? Peraí, mas sexo com criança com menos de 12 anos no Brasil é estupro. Exatamente. Sexo com menos de 14 anos no Brasil é estupro de vulnerável. Peraí, se é estupro de vulnerável, por que eu tenho que oferecer camisinha para ela? Não tem lógica. Tem alguma coisa errada. Sim. Então a gente começou a conversar com os juristas, com o cientista. Será que não está na hora da gente dizer para essa menina, para esse menino, que não é hora dele ter relação sexual, que é hora dele ser criança, que é hora dele ser adolescente? E aí a gente trouxe alguns pensadores, isso não nasceu da minha cabeça, isso é política pública em países desenvolvidos, e nós começamos a fazer essa abordagem. Qual é a abordagem? Tudo tem seu tempo. Agora é hora de ser criança, hora de ser adolescente. Felipe, isso deu uma confusão. E a gente não imaginava que fosse ter tanta reação da esquerda, Felipe. A gente imaginava que o pessoal fosse questionar, mas não ter a reação que teve. Só que aí, a reação deles nos ajudou muito, porque os pais ficaram do nosso lado. As famílias ficaram do nosso lado. E quer que eu te diga uma coisa? Os adolescentes ficaram do nosso lado.
Porque os especialistas que não têm filhos e que ficam atrás de um computador e que escrevem as suas teses, começaram a classificar esses meninos como uma manada de meninos que vivem pelo instinto sexual, que não pensam, que não têm sentimento e que vivem tudo assim como uns animais pelo instinto sexual. Esses meninos pensam, eles têm condições de decidir, sim. Eles amam, eles se apaixonam. Eles pensam, sim, em príncipe encantado, em princesas encantadas. Então, a gente quis resgatar o afeto, o Perfeito. amor. E eles queriam falar sobre isso. Tipo assim, eu posso escolher esperar. Sim, Não, você não pode escolher esperar, tem a camisinha. O que é isso? A gente só queria trazer mais uma opção. Quer que eu fale uma coisa para você, Felipe? Eu acredito nos adolescentes. Eu confio neles. Eles têm condições de decidir se querem a camisinha ou se querem esperar. E aí deu essa perfeito. revolução e a gente começou a receber muito feedback de meninas e meninos dizendo: é legal esperar, eu quero esperar. E Na aí, verdade, esse barulho todo, e a gente está falando com isso sobre os meninos. Isso é resgate de valores, Felipe. É valores. exatamente, É claro. saúde pública. É cuidar de crianças e adolescentes no Brasil. É que, na verdade, nos últimos anos, né, ministra, a esquerda, quem governou o nosso país, fazia a tal da política de redução de danos. Que na prática, se está tendo gravidez quando crianças e quando adolescentes, vamos estimular o uso de camisinhas e etc. Só que você não vai na causa do problema. Né? E a senhora foi na causa do problema. Se está tendo muita gravidez em crianças, porque uma menina de 10, 11, 12 anos é uma criança. Então, vamos na causa, né, do problema. Então, eu lembro uma vez que eu peguei uma revista que estava sendo distribuída aqui nas escolas de Londrina e eu denunciei quando eu era vereador. A política de redução de danos para a criançada. E daí estava lá o seguinte: antes de fumar maconha, você deve fazer isso. Evite comer, tome bastante água. Que é o que a esquerda fazia. Na prática, é incentivar essas condutas. Quando você tem que combater essas condutas, meu Deus do céu. Né? A esquerda fazia o contrário, estimulava essas condutas com a tal da política de redução de danos. Eu queria entrar no assunto, ministra, antes da gente encerrar, que foi talvez o ano passado, o assunto que mais me impactou o ano passado inteiro, e tenho certeza que a senhora também, porque estávamos em contato frequente nesse episódio, que é o caso Juan. Aconteceu aí em Brasília. Né? Para quem não se lembra, o caso Juan foi aquele menininho, aquela criança, que tinha a sua mãe e a sua companheira, a sua namorada. Esse menino teve o pênis cortado quando era criança e depois de alguns tempos, essa criança foi assassinada pela sua mãe e pela sua companheira. Eu fiz um vídeo, fui conversar com o delegado, o vídeo, inclusive, foi feito um levantamento. Esse foi o vídeo mais visto dentre todos os vídeos publicados dos deputados e de todos os senadores. Esse foi o vídeo que teve mais alcance do Congresso Nacional inteiro. Foi um caso que, para variar, a grande mídia não falou nada, mas as mídias sociais falaram e a ministra Damares atuou diretamente nesse caso. Conta um pouquinho para a gente, ministra. A gente tem que lembrar que naquela história, naquele episódio, tem duas crianças que foram vítimas, Felipe. A gente É lembra muito do verdade. menino Juan, que ele foi assassinado. Nós perdemos o Juan, mas tem uma menina que sobreviveu. As duas mulheres, elas tinham, cada uma tinha um filho. A mãe do Juan e a amante dela, namorada dela, esposa, como elas se falam, esposa, tinha É. uma menina linda. E essa menina, ela sobreviveu. E essa menina, ela tem 8 anos, uma menina linda. Inclusive, quando essa menina foi encontrada pela conselheira tutelar, Felipe,
Quando a Aham. conselheira tutelar foi acionada pela polícia, a menina estava na casa, vendo a polícia recolher os pedaços de Juan. E a gente acredita que a Meu menina Deus. assistiu à morte do menino. Quando a conselheira tutelar chegou na casa e pegou a menina, abraçou e colocou no carro para levar para a delegacia, para terminar a ocorrência na delegacia, a menina batia as mãos, uma mão na outra, assim, com as mãos fechadas, e dizia assim: minha tia matou Juan, minha tia matou Juan. E ela terminava a frase dizendo: mas Juan mereceu, Juan mereceu. A, a conselheira tutelar parou o carro, chorando, disse: não, Juan não merecia morrer. Nenhuma criança merece morrer. A menina batia na mão e dizia: merecia sim. Ele era menino. Meu Você Deus do consegue céu. entender a gravidade dessa frase? A menina, em choque, dizia que Juan merecia morrer porque ele era menino. Foi tão forte essa frase, depois a conselheira, inclusive, acho que ela te contou essa história. Foi tão Contou. forte essa frase que a gente observa que naquele episódio nós temos duas crianças vítimas da ideologia de gênero. Exatamente. Duas crianças vítimas de duas mulheres loucas querendo mudar a identidade de duas crianças. Duas mulheres loucas, duas mulheres malucas. A menina que inclusive estava sendo procurada pelo pai há mais de 2 anos. E o pai ganhou na justiça a guarda, mas a mãe foge com a mãe de Juan e ficam andando por cidades aí no Brasil e ele não conseguia achar a menina. Tanto que quando o pai chega em Brasília, a menina não quis ficar com o pai e demorou para que o pai reconquistasse a atenção da menina. A menina está no Acre hoje, nós acompanhamos todo esse processo dela se aproximar do pai, o pai conquistar o afeto. Ela está no Acre, sendo acompanhada. Eu recebo vídeos dela. Eu me lembro que quando ela viaja para o Acre, eu não estava no Brasil, mas a minha equipe acompanhou. Eu mandei uma boneca, ela gravou vídeo, ela fala comigo. Ela está sendo acompanhada, mas essa menina nunca mais vai ser a mesma, Felipe. É Tudo que verdade. esta menina viu. Aquela história é uma das histórias mais macabras que nós temos registrada no arcabouço jurídico do Brasil. É uma história triste. Mas quantos Juans não existem no Brasil? Quantas crianças no Brasil não estão sendo vítimas de uma ideologia nefasta? Alguns não estão sendo fisicamente castrados, não estão sendo mutilados fisicamente, mas estão sendo mutilados emocionalmente. E nós precisamos ainda, Felipe, não é porque o presidente Bolsonaro foi eleito e nós temos um ministro da Educação que está fazendo um enfrentamento, uma ministra de Direitos Humanos que tem coragem de falar sobre isso, temos uma bancada mais conservadora, mas nós precisamos continuar na nossa luta contra essa ideologia. Nós não podemos baixar a guarda, porque eles continuam agindo sob o silêncio, eles continuam falando sobre essa ideologia, e aí eu me preocupo mais o que está sendo feito no silêncio. Será que crianças não estão sendo confundidas ainda com essa ideologia no Brasil? Em que É. menino não é menino, nem menina é menina, que são um ser neutro, e aí aquela minha frase que ficou famosa e que aquela frase não foi dita à toa, eu não fui flagrada à toa, aquela frase tinha um recado. Quando eu disse que menino veste azul, menina veste rosa, eu estava dizendo, agora no Brasil, menino também pode vestir azul É e isso aí. menina também pode vestir rosa, porque até 2018 havia um patrulhamento para não se chamar mais menina de princesa, para não se chamar mais menino de príncipe, para não se vestir mais menina de rosa, nem menino de azul. No país de Bolsonaro, menina pode vestir rosa, azul, lilás, branco, a cor que ela quiser. Menino pode vestir azul, verde, a cor que ele quiser. Neste país,
A criança é livre para ser criança. E Criança. ninguém vai impedir uma criança de ser criança, menino ou menina, neste país. É isso que eu quis dizer. Felipe, o patrulhamento era tão absurdo que lá no Ministério da Cultura, que virou secretaria, tinha um projeto, ninguém fala sobre isso, chamado Desprincesamento. Com muito dinheiro. Olha o projeto, gente. Procure. E tinha dinheiro. Desprincesamento. Eram mulheres contadoras de história que iam nas escolas do Brasil contar história de princesa, mas para desprincesar meninas, que nenhuma menina podia mais ser chamada de princesa, porque nenhuma princesa precisava mais de príncipe encantado. Olha o patrulhamento ideológico. Agora, no Brasil, se menina quiser ser princesa, vai ser princesa. E ninguém vai impedir meninas de ser princesa. Então, o caso Ruan, ele é emblemático porque ele é aí o ápice da loucura que é essa ideologia de gênero. Ministra, para a gente finalizar, eu fiz um post antes de ontem no meu Twitter, dizendo o seguinte, fazendo um chamamento, dizendo: alô, nossos irmãos cristãos, evangélicos, católicos, nossos irmãos judeus, todas as pessoas que acreditam em Deus. Eu coloquei lá no meu Twitter, vamos combinar uma data, um horário e vamos todos interceder pela nossa nação, nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Vamos sair das nossas janelas. Viralizou no mundo inteiro a imagem de gente tocando música, batendo palma para os profissionais da saúde. Imagens muito bonitas, muito bacanas, para a gente valorizar o pessoal da saúde. Mas o post viralizou no meu Twitter, né? Para a gente combinar uma data, um horário para todos os cristãos intercederem. Os católicos vão rezar o terço, os evangélicos vão fazer uma oração, né, pelo nosso país, pelo presidente Bolsonaro, né, pelos ministros, pela senhora, pela nossa nação como um todo. Né? Depois que essa live acabar aqui, eu quero que a senhora me ajude nisso, para a gente organizar esse grande dia de intercessão pelo nosso país, unindo todos os cristãos, todas as pessoas que acreditam em Deus. E já fica aqui para essas mais de 1.200 pessoas que estão nos acompanhando, para ficar atentas, para que depois a gente vai anunciar essa data aí. Pode ser, ministra? Com certeza. Alguns países do mundo já estão fazendo isso. E a gente vai fazer isso também. Conte comigo com o compartilhamento, com a convocação para essa data. Conte comigo. Ministra, eu quero mais uma vez te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, te parabenizar pelo trabalho que a senhora tem feito. Eu sempre digo que a senhora, quando eu te conheci, era uma ativista que lutava pelas crianças, que lutava pela família, que lutava por um país sem drogas, por um país sem ideologia de gênero. E a senhora sempre foi um exemplo para mim, continua sendo um exemplo para mim, a senhora que me incentivou a fazer o meu trabalho aqui em Londrina, a fazer depois, me candidatar como vereador, me candidatar para deputado federal, sempre me incentivou. Então, todo o amor que eu tenho pela senhora, todo o carinho que eu tenho pela senhora, a senhora é um exemplo, não só para mim, como para todos os brasileiros que acompanham o trabalho da senhora. Tá? Quero que, em nome de todas as pessoas que estão nos acompanhando, tenho certeza disso, quero que a senhora saiba que, por mais que muitas vezes a senhora não consiga dormir, que a senhora esteja com problemas no ministério, com desafios, a imprensa batendo na senhora, mas o povo brasileiro está ao seu lado. Continue, né, porque todo aquele seu trabalho de ativista que a senhora dedicou a sua vida inteira, a senhora está colocando tudo isso em prática agora no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Primeira vez no Brasil que temos um Ministério, né, da Família, graças a Deus, como já existe em outros países. E Londrina está esperando mais uma vez a visita da senhora. Muito obrigado, ministra, por tudo, pelo seu tempo. Obrigada pelo convite, que Deus abençoe Londrina. Vou aí, tenho que aí agradecer as orações, o apoio. E obrigada, Felipe. Obrigada por sua defesa veemente ao meu trabalho lá na tribuna. Quem diria, hein, Felipe? Agora você me defendendo lá na tribuna, obrigada. Você acredita nesse ministério, o Ministério da Mulher, da Família, está acompanhando. Nós estamos fazendo tudo com muita transparência. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe o Bento.
Que Deus abençoe a sua esposa. Que Deus abençoe sua cidade, o teu trabalho, o teu mandato. Peraí. Ai, não acredito que ele vem. Olha o Bentinho aqui. Oi, Bento! Você tem uma ministra, meu amor. Eu estou trabalhando muito para você, Bento. Nós vamos deixar um Brasil espetacular para você, meu príncipe. Que Deus te abençoe. A tia, avó. Você tem uma avó ministra, meu amor. Beijo. Que Deus te abençoe, ministra. Felipe. Um abraço. Vem cá. Aqui, ó. Oi, linda. Deus abençoe. Tchau, Felipe. Amém. Obrigada. Obrigado, ministra. Um beijo. Tchau. Obrigado.